ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। Olá, alunos dos sextos anos da Escola Tancredo Neves, sou a professora de História e sou a professora de vocês, correto? Então, vamos dar continuidade, né? Estamos trabalhando aí as civilizações antigas e hoje vamos resolver aí a civilização indiana, a atividade à frente da civilização indiana. Na questão número 1, eu pedia que vocês descrevessem a sociedade de casta dos antigos indianos. Então, na Índia antiga, a sociedade, né, se eu fosse desenhar uma pirâmide, ela era dividida em castas e nessas castas não havia uma mobilidade social, eles não poderiam se relacionar com outra casta, certo? Então, no topo dessa pirâmide, nós vamos ter os brahmanes, né? Os brahmanes, eles eram os sacerdotes, né? Eles controlavam os rituais, eles faziam a leitura dos Vedas, né? E eles ocupavam os cargos mais altos no estado. Os Vedas, para os indianos, a sociedade antiga indiana, é como se fosse a nossa Bíblia para nós hoje, tá? Abaixo dos brahmanes, a gente vai ter os kshatriyas, formada pelos nobres guerreiros, tá? E junto com os brahmanes, eles construíam a casta dominante. Logo após, a gente vai ter os vaixás, eles eram comerciantes, artesãos e agricultores. E apesar deles serem ricos, né, terem dinheiro, né, eles eram obrigados a contribuir com os impostos e a servir na guerra, tá? Houvendo algum conflito, eles eram convocados. Logo abaixo dos vaixás, a gente vai ser os sudras, que eram os servos, os trabalhadores dependentes dos senhores. Esses servos, eles dependiam diretamente dos seus senhores, poderiam tanto trabalhar para os brahmanes como para os vaixás. O livro de vocês não trouxe, mas após os sudras, conforme vocês assistirem alguns vídeos que eu disponibilizei, existia os dalits, né? O dalit, ele era intocável, tá? Então, ele, dentro da divisão da sociedade, não vai existir os dalit, porque eles não eram considerados nem seres, né? Eles eram as pessoas que eram à margem da sociedade indiana. A questão número 2 trazia para vocês as duas principais cidades da civilização harapense, né? Quais eram, né? Era para vocês marcarem um X lá. Então, as duas cidades mais antigas é Harappa e Mohenjo-daro, tá? Então, tá aí uma imagenzinha de Harappa, as ruínas de Harappa e as ruínas de Mohenjo-daro. Essas duas grandes cidades se formou, foram nessas duas cidades que se desenvolveram a antiga civilização indiana. A questão número 3. A antiga civilização indiana se desenvolveu no vale de qual rio? Certo? Porque ali na Índia a gente vai ter dois grandes rios famosos, né? O rio Indo e o rio Ganges. Então, em qual rio se formou a civilização? Então, a civilização ela vai formar no vale do rio Indo, certo? Era um vale ali muito rico, né? Quando enchia, que vazava, ficava aquela mesma situação que eu já trabalhei com vocês em outras civilizações. Criava um lodo, tá? Esse lodo chamado humus, e a população ela utilizava as margens desse rio para ela plantar ali para viver da agricultura. Número 4. Qual a base da economia harapense? Como em todas as outras civilizações, se eles se desenvolveram às margens dos rios, né? Não existia indústria, então a base da sua economia só pode ser agricultura, né? Então eles plantavam e cultivavam aí os produtos básicos para a sua sobrevivência. Número 5. Descreva as características do planejamento urbano da cidade de Harappa.
Então, lá na página 96 estava lá. A principal característica das cidades do Vale do Indo era o planejamento urbano. Harappa era circundada por grandes muralhas e possuía espaçosas avenidas separando os bairros. Além disso, a cidade dispunha de um sistema de fornecimento de água, de áreas de banho e de uma rede subterrânea de esgotos. Então, essa cidade, ela já tinha um planejamento, né? Ela foi construída ali com todo um planejamento, ela não foi construída aleatoriamente. Então, eles já trabalhavam com esse planejamento, correto? Então, tá aí, ó. Harappa era circundada por grandes muralhas e possuía espaçosas avenidas, separando os bairros. Além disso, a cidade dispunha de um sistema de fornecimento de água, de áreas de banho e de uma rede subterrânea de esgotos. Prestem atenção, vocês verem já que ela já tinha aí um desenvolvimento bem eficaz. A número 6. A principal fonte de estudo da história da Índia do período ariano são os livros chamados de Vedas. Era para vocês marcarem se era verdadeiro ou falso. Então é verdadeiro, né? Os Vedas, eles continham ali toda a questão religiosa, as lendas e tudo sobre a antiga civilização da Índia. Qual a religião predominante na Índia hoje? Então, hoje, qual a religião? Existem 3 religiões na Índia, né? Que é o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Então, qual a religião que vai predominar? O hinduísmo. O hinduísmo vai ser predominante na Índia hoje, correto? A questão número 8, vocês tinham que ir lá na página 99, né? A questão número 4, e descreva a importância do rio Ganges para os indianos. Então, vocês tinham que descrever, certo? Tinha a imagem lá do rio Ganges, vocês tinham que descrever qual era essa importância para desse rio. Então, a importância desse rio é a importância religiosa, né? Eles acreditam que tomando um banho nesse rio, há uma purificação espiritual, né? Eles vão ficar livres de todos os seus pecados. Então, acredita-se que eles têm que banhar, né, que seja uma vez por ano no rio Ganges para eles poderem ter seus pecados perdoados. Então tá aí na página 99 a imagem do rio Ganges, né, e várias pessoas tomando banho. E aqui no lado tinha a resposta, né, só que vocês tinham que interpretar, né, para poder colocar religioso. Então, fiéis se banham nas margens do rio Ganges durante o festival religioso em Varanasi, na Índia, em fotografia de 2014. O rio Ganges é considerado sagrado pelos hindus, né? Segundo a tradição religiosa, o fiel deve se banhar nas águas do rio Ganges pelo menos uma vez na vida, né? Eu falei uma vez no ano, né? Então, desculpa aí, uma vez na vida ele tem que pelo menos se banhar ali nas águas do rio Ganges. Uma outra imagem que eu trouxe para vocês aí, tirei da internet aí, Taverna dos Cafajestes, né? É um blog onde traz aí os indianos tomando banho aí no rio Ganges, tá? Então vamos para a próxima questão. Na número 9, na página 101, né? Atividade número 1, copie e responda as letras A e B. Para responder, necessita fazer leitura da página 100 e 101. Então, vocês iam lá nessas páginas e eu copiar a número 1, letra A. Como a população da cidade de Jerusalém está dividida. Então, lá na página 100 do livro de vocês, tinha a questão da identidade de Jerusalém. Então, hoje, Jerusalém conta com uma população de aproximadamente 839 milhões de pessoas. Dados de 2015. Do total de habitantes da cidade, 68% são judeus, 31% são árabes, muçulmanos e 1% restante é formado principalmente por cristãos, muitos deles árabes. Então, essa seria a resposta da letra A. Aí, a resposta. A população está dividida em grupos, principalmente judeus, 68%, árabes, muçulmanos, 31%, e uma minoria de cristãos e de outra. A questão número
1B. Para quais religiões a cidade é considerada sagrada? Então, lá na página 100 do livro de vocês estava lá que a cidade ela é considerada sagrada para judeus, cristãos e muçulmanos. Só que lembrando, eu perguntei para vocês qual era a religião, né? E vocês colocaram aí judeus, cristãos e muçulmanos. Então, como eu queria colocar? Eu queria que vocês me dissessem o nome das religiões. Os judeus é o judaísmo, tá? Os cristãos é o cristianismo e os muçulmanos é o islamismo. Então, ela é considerada sagrada para o judaísmo, cristianismo e islamismo. Aí, ó, o judaísmo, essa primeira fotografiazinha aí, ó, eles utilizam esse chapéuzinho aí, ó, são bem tradicionais, tá? O cristianismo, né, eles acreditam aí em Jesus Cristo. E o islamismo, eles usam essa burca aí, né, esse véu na cabeça. As mulheres têm que estar todo tempo com o véu na cabeça. Não pode mostrar o cabelo. Então, era isso que eu tinha para vocês, tá? Espero que vocês façam a correção. E quem ainda não enviou sua atividade na plataforma, pode estar enviando.